Timothée Chalamet que andou falando merda na internet. What? Oi, tudo bem? Eu sou o Garoto Comum, mas você pode me chamar de John. E bom, se você tá vivendo uma bolha da internet e não sabe o que tá acontecendo, deixa que eu te explico. Recentemente, o Timothée Chalamet participou de uma conversa junto com o Matthew McConaughey, acho que é assim que fala. É o cara que fez Interestelar, Como Perder um Homem em 10 Dias. Esse cara, ele. Eles dois participaram de um programa de TV onde eles conversaram sobre diversos assuntos da atualidade, do cinema, enfim. Pra quem não sabe, Timothée Chalamet é um ator que ficou conhecido internacionalmente por um filme que ele fez chamado Call Me By Your Name. É um romance LGBT que eu acho que é de 2016, 2017, que eu acho que é o papel mais conhecido que ele já fez. Mais recentemente ele fez Duna, mas ele já tinha trabalhado com outras coisas antes, inclusive com teatro, e anota isso. É importante, você vai entender. Bom, nessa conversa ele estava falando sobre várias coisas, né? E chegou em determinado momento que o Timothée solta a seguinte frase: eu não quero trabalhar em algo como balé ou ópera, onde é preciso dizer, mantenham essa coisa viva, mesmo que ninguém mais se importe. Então, basicamente, ele tá sendo cancelado pela internet no geral, mas principalmente por pessoas, né, artistas da ópera e do balé, que ficaram ofendidos com essa fala que é extremamente problemática. E é meio engraçado que quando ele falou essa fala, o Matthew ficou meio tipo assim, ó, verdade. E na minha concepção isso piora, porque nessa conversa ele também falou sobre como o cinema é importante, como ele é relevante, que as pessoas se mobilizam pra mover bilheterias, etc. E a problemática dessa frase é que ele coloca essas artes mais antigas, né, que vieram muito antes do cinema, o cinema veio muito depois, que é a ópera, que é o balé, numa posição de irrelevância, que agora o cinema é o que importa, o futuro é o cinema, né, esse outro tipo de coisa é coisa de antiguidade, entendeu? Essa coisa não importa mais, ninguém liga. E cara, eu fico pensando como é que uma pessoa tão relevante, tão jovem, né, consegue ter uma fala dessa em público, sabe? Onde a gente sabe como as coisas reverberam na internet. Tanto no sentido de o que isso vai fazer as pessoas pensarem, e tanto no tipo, cara, isso vai ferrar minha carreira. Porque é um pensamento extremamente problemático. Muita gente vem se pronunciando, inclusive o Royal Ballet e Ópera, eu acho que é assim que fala, lá do Reino Unido, repudiou essa fala do Timothée Chalamet, falando que o balé e a ópera, eles sempre foram importantes e que não eram coisas isoladas, e que eles foram e são extremamente influentes no cinema e na contemporaneidade. Uma das artistas que eu vi se pronunciando foi a Doja Cat, que ela falou que um cara chamado Timothée Chalamet teve falas problemáticas, né, sobre a ópera e sobre o balé, e ela destacou que a ópera e o balé, eles existem há, tipo, sei lá, 500 anos. E uma das coisas que eu mais gostei que ela falou foi que se você for hoje num teatro de ópera, você vai ver um ambiente lotado, porque as pessoas estão interessadas em ver aquilo, as pessoas se importam. E quando ela falou isso, eu pensei, cara, é exatamente esse o problema. Porque assim, o Timothée, ele veio do teatro também. Ele sabe que o teatro é extremamente importante. E esse tipo de fala que o Timothée tem em relação à ópera, ao balé, ao teatro em geral, chega a ser meio irônico, porque é exatamente nesse tipo de discurso que tá o problema de verdade. Não é que a ópera, que o balé, que o teatro perdeu relevância. É que as pessoas pararam de admirar essa forma de arte assim como as outras. Então a ópera e o balé, eles estão lá como eles sempre estiveram, crescendo e firmes como uma ótima expressão de arte. E é muito triste ver alguém como o Timothée Chalamet, que, como eu já falei, veio do teatro, que sabe a relevância disso pra sociedade, e principalmente uma pessoa tão jovem, sabe? Porque o peso desse tipo de fala, vindo de um jovem pra outros jovens, é muito pior do que se fosse uma pessoa mais velha, sabe? O que me deixa mais confortável é ver que a internet, que as pessoas, elas realmente estão repudiando esse tipo de fala. Recentemente eu assisti um filme chamado Valor Sentimental, um filme norueguês que inclusive tá concorrendo pra melhor filme e melhor filme internacional na cerimônia do Oscar. E nesse filme eu vou tentar não dar muito spoiler, porque é um filme incrível, vocês deveriam ver. Um dos personagens, ele é um diretor extremamente renomado de cinema, e ele tá querendo fazer um filme novo depois de muitos anos. A filha dele é atriz de teatro. E ele queria muito que essa filha estrelasse o filme dele. Só que por vários motivos, como por exemplo, ele não ter sido um pai presente, a filha fica meio relutante de fazer esse filme. Mas ela chega até a cogitar isso. Só que uma das coisas que faz ela ter certeza de que ela não quer participar desse projeto do pai dela é a forma que ele desvaloriza o trabalho dela como atriz de teatro. E assim, esse filme foca muito sobre a relação familiar e tal. Só que essa foi uma das coisas que mais me deixou revoltado nesse filme. Porque a
assim como Timothée Chalamet, esse personagem, ele cresceu muito, ele é muito renomado como diretor. E o Timothée Chalamet, ele vem seguindo esse posicionamento de tipo, olha, eu quero ser um ator grande, eu quero ser um ator mega conhecido, eu quero ser um dos maiores. E é justamente essa soberba de querer ser o top 1, sabe? É o que faz ele se cegar e perder a noção sobre as coisas que fala. Porque no mercado onde a coisa mais importante são os números e não o impacto que algo tem na sociedade, a arte morre. Então como futuro estudante de teatro, que pra quem não sabe, eu passei em cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pernambuco. Vai tomando. Pra mim e pra muitas outras pessoas, muitos outros jovens que querem seguir carreira artística, cinema, teatro, ópera, balé, é muito triste ver esse tipo de comportamento se reproduzindo, sabe? E outra coisa, eu acho que essa fala do Timothée foi muito um tiro no pé, porque tá faltando 5 dias pra cerimônia do Oscar. Você ter um tipo de fala como essa, meu amigo, não é bom. Só pra fazer um adendo aqui rapidinho, essa fala que ele teve foi no dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, se não me engano. E as votações pro Oscar se encerraram no dia 5 de março, então agora elas já estão encerradas. Mas a fala dele realmente foi um tempo antes da votação terminar. Era só isso que eu ia avisar mesmo. De volta pro vídeo. E honestamente eu não vi Marte Supreme ainda, que é o filme do Timothée Chalamet que tá concorrendo pra categoria de melhor filme, tá indicado em várias coisas. Mas eu cheguei a ver Hamnet, Valor Sentimental, O Agente Secreto, Bugônia. E assim, boa parte desses filmes são filmes incríveis. Então assim, eu não sei se Marte Supreme é um filme bom. Ok, não sei. Mas de antemão eu acho que isso vai dar uma agitada na academia. Eu quero ver como é que isso vai acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de cinema, conteúdos variados de lifestyle. Curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos para eles verem e refletirem um pouquinho sobre toda essa questão dessa última polêmica. Eu sou só mais um garoto em comum na internet e eu vejo você na próxima. Beijão e tchau, tchau.